Terceiro domingo da Páscoa, ano C, Capela da PUC de São Paulo. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. A palavra de hoje nos chama a mergulhar nesta alegria que contagia, evocando 3 realidades estupendas que marcam a nossa vida de discípulos: Deus que chama, Deus que surpreende, Deus que ama. O chamado acontece às margens do Lago da Galileia, onde Jesus já tinha chamado Pedro a deixar a profissão de pescador de peixes para se tornar pescador de homens. Apesar disso, Pedro volta à sua vida antiga. Vou pescar, diz ele, e os outros discípulos fazem o mesmo. Nós também vamos contigo. O peso do sofrimento, da decepção e até da traição tornou-se uma pedra difícil de remover no coração dos discípulos. Eles se sentiam ainda de tal forma que a boa nova da ressurreição não ressoava ainda em seus corações. O Senhor sabe como é forte em nós a tentação de voltar às coisas do passado. As redes de Pedro, como as cebolas do Egito, são símbolos da tentação, da nostalgia do passado, que nos faz voltar àquilo que já tínhamos deixado para trás. Essa velha forma de sentir nos faz apegar a tristeza que corrói como a traça. Assim, toda esperança e fé vão se degenerando na mesquinhez. O Senhor não espera encontrar-se com pessoas sem problemas, sem decepções, sem pecados ou limitações. Não se cansa de nos chamar para reviver a nossa história de amor com Ele, a nova vida em Cristo. Quando acolhemos o chamado, subimos mais alto e abraçamos o nosso futuro mais belo. O chamado de Jesus, a nova vida nos orienta e o coração rejuvenesce. Deus surpreende, é o Senhor das surpresas que convida não só a surpreender-se, mas também a realizar coisas surpreendentes. O Senhor chama e, encontrando os discípulos com as redes vazias, propõe-lhes algo de insólito: pescar de dia, o que é bastante estranho naquele lago. Devolve-lhes confiança, colocando em movimento e impelindo-os de novo a arriscar tudo pela boa nova. Deus surpreende quando nos convida a olhar os outros e a nós mesmos com seus próprios olhos, que no pecado vê filhos que precisam ser levantados, na morte, irmãos carecidos de ressuscitar, na desolação, corações carecidos de consolação. Chegamos à terceira certeza de hoje: Deus ama. Deus chama, Deus surpreende, porque Deus ama. O amor é a sua linguagem. Pedro acolhe o convite e, depois de tanto tempo passado com Jesus, compreende que amar significa deixar de estar no centro. Ser cristão é confiar no amor de Deus, que é maior do que qualquer limite ou pecado. Como Pedro, também nós somos convidados ao trabalho generoso pelo reino, ao amor de entrega vivido por Jesus para a nossa felicidade eterna. Segue nossa resposta de amor. Amor com amor se paga. Meus irmãos e minhas irmãs, então a catequese de hoje, já terceiro domingo da Páscoa, nos faz perceber que já estamos avançados no caminho que nos leva ao Pentecostes, à celebração total da vitória de Cristo sobre a morte, e mostra que a Eucaristia é o nosso alimento dominical até o fim da nossa vida, para nos manter com a coragem de continuar olhando para frente, naquele mesmo rumo que nós tomamos depois da conversão, e que está muito bem representado no pecado de chorar as cebolas do Egito, no Antigo Testamento, e também dessa volta de Pedro e os outros discípulos para o mar da Galileia, onde tudo começou, como se, naquele momento, a ressurreição não estivesse ainda repercutindo no coração deles. Então, um grande convite para continuarmos olhando para frente e, como disse o profeta Isaías, não olhar para fatos passados, que são bem representados aí na questão das cebolas do Egito ou da volta para as margens do lago da Galileia.
Espero que todos possamos, então, nos sentirmos profundamente fortalecidos pela Eucaristia desse terceiro domingo da Páscoa e possamos também estar sempre alertas a esse pecado de chorar a nostalgia do passado, que é realmente um pecado forte em nossa vida. Desejo a todos, então, um feliz domingo da Páscoa, o terceiro domingo da Páscoa, e um fortalecimento que nos revigore para continuar a nossa caminhada olhando para frente, olhando para o futuro, sem deixar um domingo sequer, pelo menos, de nos alimentar da Eucaristia. Essa é a grande alegria que não nos permite voltar atrás. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos para frente com a graça de Deus e com esse alimento maravilhoso da Eucaristia.